Bom, deixa eu ver como é que eu posso fechar aqui. Bom, gente, eu vou me apresentar primeiro, assim, falar um pouquinho de mim, depois queria ouvir um pouquinho de vocês também, né? Para que a gente possa buscar mais um do outro, né? Enfim, se sintam super à vontade para me interromper a qualquer momento, né? Vamos aprender juntos aqui, e cada um sempre tem um pouco de experiência de lidar com. A gente vai falar aqui sobre diversidade, né? De corpos, de sentidos, de tudo. Então, bom, meu nome é Alexandra Ferreira Gonçalves, mas ninguém me chama assim, né? O povo me chama de Ale Capone, porque, enfim, eu cresci no berço da música, né? Meu irmão era produtor musical, Tom Capone, produziu muita banda aí, Skank, Lenine, Maria Rita, Frejá, Gil, enfim. Mas, enfim, a vida o levou muito jovem, né? E eu continuei nesse caminho, assumi esse codinome Capone. Ano passado fez 20 anos que ele se foi, mas eu assumi esse codinome Capone, né? Minha área de formação é em artes visuais e economia, né? Mas a vida me agraciou muito jovem, né? Faço 50 anos esse ano, né? E com 23 e 24 eu tive 2 filhos, ambos autistas, que me ensinaram a ver a vida sob outro prisma, né? Eu comecei a trabalhar em produção com o Porão do Rock. Não sei se vocês conhecem esse evento aqui em Brasília, né? Sou uma das criadoras do Porão. E aí eu comecei a trabalhar com acessibilidade ainda jovem, mas quando eu tive com produção de eventos, técnica, artista, eu era da graxa mesmo. E aí, quando eu tive um filho autista, eu comecei a querer, né, criei uma ONG em 2005 de autismo, que chama Movimento Orgulho Autista Brasil. Não sei se vocês conhecem, ele já está em vários estados, tem mais de 1.000 famílias, enfim. E aí comecei a tentar trabalhar com acessibilidade, né? Mas era muito difícil, porque acessibilidade tinha custo. Na minha época, não tinha nem ônibus acessível, não tinha banheiro acessível nos espaços culturais, não tinha nada, né? E aí você falava para um produtor de evento que você queria fazer acessibilidade, ele está viajando. Quando você falava, olha, de repente isso pode ser legal para vender para um patrocinador, né? Então, era uma luta árdua. Assim, o primeiro evento que eu consegui fazer com 100% de acessibilidade foi em 2006. Mas de lá para cá, a luta é a mesma, porque todo mundo quer gastar o mínimo, fazer o mínimo, todo mundo não. Tem muita gente que está se apaixonando por acessibilidade, assim como eu, assim como o Adriano, assim como aposto que muitos de vocês, né, que vêm. Antigamente, quando eu fazia alguma coisa de acessibilidade, muitas vezes por conta própria, sabe? Às vezes era uma panfletagem sobre as características do autismo dentro de um evento, ou, enfim, né? Às vezes coisas muito pequenas. Gente, banheiro para pessoa com deficiência veio quando? Por volta de 2010, 11, vocês verem quanto que a gente está atrasado, né, na inclusão. Então,
Bom, acho que eu já falei demais, o resto a gente vai contando enquanto aprende junto, né? Mas eu sou isso, sou produtora, sou uma pessoa que batalha, que milita pela acessibilidade, não só pela acessibilidade, sou militante da galera da Graxa também, né? Sou coordenadora da Articulação Nacional dos Trabalhadores em Eventos, lutando aí por uma legislação trabalhista, né? Então, enfim, sou da mobilização e da articulação, e é isso, a vida é política, né, gente? Nossos corpos, nossos seres, né? E a produção, eu acredito também em fazer uma produção mais humanizada, mais para todas as pessoas, sabe? E é sobre isso que a gente vai falar aqui também, sobre desenho universal. Como pensar que o meu projeto ele pode ser desenhado para qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de corpo ou idade, né? Vamos fazer uma apresentação de vocês também, para eu conhecer um pouquinho de vocês. Algum de vocês gostaria de puxar, Mariana? Que às Só, vezes pessoas Mari, tímidas ou cada um se apresenta levantando. eu vou aproveitar, viu, Ale, que já quase 5 minutinhos, eu tenho que terminar de ajustar umas coisas para poder iniciar meu curso aí. Como eu disse, vocês estão em boas mãos aqui, amigos também, né? Então, até lá, bom curso, tá bom? E dia 22 eu estou aí também, né? Espero que vocês estejam lá também. Vai ser um grande prazer. Imperdível. Falou, Estaremos todos. Obrigada, Adriano. tchau. Até mais. Então, eu vou pegar a bola aí, vou me apresentar rapidinho. A gente está aqui num grupo de amigos, né, de associados, de pessoas ligadas aqui à comunidade de Olhos d'Água, só para situar, essa comunidade ela é entre Brasília e Goiânia, é uma comunidade que ela tem características até então de uma vida rural, né, misturada a uma vida urbana, então ela tem raízes e identidades que, quando a gente fala acessibilidade, não remete só também a esse desenho de corpos, né, e de mentes e sentimentos, a gente fala também dessa questão do mundo do Brasil, que não é só o litoral, né, que é o interior, que tem essa questão rural, caipira, né? Então, a acessibilidade também para essas pessoas que fazem uma cultura muito singular e muito próxima de grandes centros. Então, por isso que eu acho que esse projeto da Acorde, preservando os saberes, né, para a preservação dos saberes, ele é importante nesse momento, onde a memória está quase sendo apagada, né, a gente fazer esse levante pela memória. E eu achei muito, muito bacana quando, na elaboração desse projeto, eu e o Adriano, a gente já pensou em iniciar com essa questão da acessibilidade, porque é fundamental, se a gente está falando de memória, de preservação dos saberes, a gente falar dessa discussão. Então, eu só queria agradecer a todos os moradores, amigos, companheiros, colaboradores da Acorde, por estarem aqui hoje. A gente vai começar um ano de muitas atividades, e eu tenho certeza que isso vai beneficiar cada um pessoalmente e o todo, né? E a comunidade que a gente mora. Então, só me apresentando rapidinho, que tem muita gente, eu sempre tive ligada a um trabalho de terapia corporal, eu me formei como dança-terapeuta, saí do Rio de Janeiro e vim a Brasília. Lá no Rio eu já trabalhava na Pestalozzi, trabalhei no hospital da Anísio da Silveira, então trabalhei com uma questão de PCDs, também trabalhei com um movimento antimanicomial, e quando vim para Brasília, vim trabalhar no Sara Kubitschek, com lesão medular, lesão cerebral, oncologia, todas essas questões da reabilitação motora. Então, inclusive, eu vim para Olhos d'Água para sair
desse universo hospitalar para trabalhar com educação e cultura e inclusão no ambiente da sala de aula, da educação, e é isso que eu fiquei há 10 anos aí em sala de aula trabalhando, estabeleci catira para meninas, fiz um grupo de dança Libras Dance, com uma amiga que aqui é intérprete de Libras no colégio estadual. Então, eu sou apaixonada por essa área e sempre a gente vai descobrindo maneiras de tornar todo o sistema mais acolhedor e, quiçá, inclusivo, e, quiçá, acessível, né? Então, é isso aí, a minha apresentação. Passo a palavra para quem quiser. Quem é a próxima? Então, já que ninguém falou, eu vou falar. Meu nome é Carlos, meu apelido é Maninho, sou morador aqui de Olhos d'Água já há 30 anos, mas eu trabalhei com produção de arte muitos anos, trabalhei com teatro, com dança, fui bailarino profissional e estou vivendo já aqui há 30 anos um sonho, que é um trabalho com plantas ornamentais hoje em dia, e estou aqui trabalhando também com a associação agora, ajudando, e estou muito feliz de estar participando desse momento. É isso aí. Obrigada, Carlos. Mariana. Quem é a próxima ou o próximo? Pode me chamar de Maninho, Alê. Maninho. Prazer, Oi. Maninho. Posso ser? Pode. Eu sou Cileide, sou professora aposentada da Secretaria de Educação DF. Trabalhei muitos anos com crianças especiais, né? Fui diretora de escola de educação infantil inclusiva. Então, assim, a gente trabalhou muito com a questão da acessibilidade, tanto para os pequenos quanto para os grandes, né? E fico muito feliz de estar participando dessa turma para aprender um pouquinho mais. Obrigada, Cileide. Gente, quando eu faço assim, isso aqui é palma em libras, tá? Às vezes eu fico toda... Mas muito legal, prazer. Igual. Próxima ou próximo? Bom, eu posso... eu sou Carolina e sou produtora, assim, faço várias coisas, né? Sou uma TDAH clássica que faz várias coisas, habilidades e interesses múltiplos. E, bom, trabalho com produção de evento, produção cultural, assim, mais efetivamente desde 2019. E, inclusive, trabalhei em alguns eventos que tem muito a ver com essa questão da acessibilidade em Brasília. Fiz assistência de produção no Brasília Tátil, né, nos festivais do Brasília Tátil. Eu não sei se você conhece meu pai, Alexandra, mas eu sou filha do César, né, César Ascar, ele que criou o movimento lá do Brasília Tátil, né, do trabalho das artes táteis. Então, assim, meu pai, ele tem baixa visão, meu pai tem, tipo, 10% da visão. Eu cresci convivendo com isso, né, tenho uma irmã também com autismo, então essa questão, assim, dessa diversidade, né, assim, tá dentro da minha convivência, e é um dos motivos também, claro, que o tema disso aqui me interessa, porque eu acho que a gente naturalmente é mais empático às coisas que permeiam a vida da gente, né, assim, a gente pode fazer mais um esforço para ser empático às coisas que estão mais distantes, mas as coisas que já arrebatam a gente por pertencer à nossa vida, assim, né, a gente acaba sendo mais empático. Então, eu acho que para mim é mais fácil ter um olhar para essa questão da acessibilidade, já que pessoas muito importantes para a minha vida são pessoas que têm necessidades especiais, né? E hoje em dia me compreendendo como uma mulher adulta com TDAH, diagnosticada tardiamente, mas também estou em estudo e compreensão, assim, nesse processo também, né, desse lugar de quais são as minhas necessidades para viver num mundo que homogeneiza, né,
tantas coisas, né? A gente tem para a gente poder pertencer, conviver, construir, colaborar, fazer as coisas juntos, assim, né? A gente precisa compreender nossas necessidades e divergências. É isso. É isso, Carolina. Assim, para quem tem diagnóstico tardio, né, às vezes é um baque, e é tanta coisa que a gente aprende em tão pouco tempo. Eu digo isso porque o meu filho mais novo, como ele é autista mais severo, né, que hoje em dia são graus e tal, mas como ele já foi diagnosticado há mais de 20 anos, naquela época não tinha isso, mas naquela época tinha um psiquiatra infantil para cada 30 mil crianças nascidas. Então, assim, diagnóstico era raríssimo. E eu deixei passar que o meu filho, um ano mais velho que ele, que tinha um quadro mais leve, era autista também, sabe? Porque o outro era severo, e eu fui a 13 pediatras, e eles me diziam, não fala uma coisa horrível dessa do seu filho, mãe, sabe? Não, ele não é autista. Então, eu sei a saga que é para a gente chegar hoje e ver tantas pessoas sendo diagnosticadas, sabe? Eu mesma, né? A gente vai cuidando dos filhos, disso, daquilo, quando vê. E eu? Ah, eu sou TDA, não sou só uma pessoa esquecida, né? Então, enfim, uma das nossas missões é isso também, é chamar a atenção das pessoas na vida que a gente conhece, que não tem nada de errado em ser autista, em ser neurodiverso. Prazer, Daniela. Sigamos. Quem é a próxima ou o próximo? Posso eu? Eu sou o Rodrigo, está parecendo Rodrigo Moreira aí, mas todo mundo me conhece como Rodrigo de Maria. Eu fico muito feliz com esse projeto. Mariana sabe, eu tenho um carinho muito grande pela Acorde. Eu tenho uma história, né, dentro da Acorde, desde o começo. Eu sou artista plástico, poeta, enfim, mais um monte de coisa que a gente vai fazendo, né? E, ultimamente, eu tenho trabalhado exclusivamente com produção cultural, com a parte de assessoria também, de elaboração de projetos, e tenho uma dificuldade muito grande nessa questão da acessibilidade. Na área de saúde mental também, eu trabalhei, fui chamado em 2013 para implantar o CAPS em Alexânia. Consegui implantar, habilitar, fiquei lá na coordenação por quase 5 anos. Foi lá que eu recebi o diagnóstico em 2016, TDAH também. Só que eu não tinha muita noção, né, do que era. Então, eu lembro que na época eu não dei muita importância. E hoje sou diagnosticado também com autismo. Então, estou nessa fase de compreensão, nessa fase de, vamos dizer, de desilusão, quando a gente passa uma vida inteira tentando se entender e, de repente, descobre que a coisa é mais simples ou mais complexa, né? Mas, enfim, uma coisa que me incomoda muito quando eu vou escrever um projeto é essa questão da acessibilidade, dessa coisa de cumprir, como foi falado, exigência digital. E eu tenho essa dificuldade de colocar as medidas de acessibilidade de forma efetiva e eficaz, porque eu vejo muitas vezes sendo colocadas medidas que, cara, que a gente simplesmente não sabe se vão ser utilizadas. Então, eu vejo que a dificuldade de muita gente, porque eu vejo muitos projetos que chegam até mim, que eu olho assim e falo, cara, está colocando
Mas será que isso vai realmente ser utilizado, vai realmente ser útil nesse projeto? E eu tenho essa dificuldade nos que eu escrevo também. E eu acho totalmente válido. E quero parabenizar todo mundo que se envolveu nesse projeto aí, na elaboração. Mariana, vocês sabem, né, eu passei 6 anos como coordenador de cultura do município, e esse projeto já começa fazendo aquilo que eu sempre tive vontade, que eu sempre briguei para fazer e não consegui. A coisa da formação dos agentes culturais, na elaboração de projetos, na acessibilidade, portfólio, que é uma coisa que a maioria dos artistas aqui simplesmente não tem ideia de como fazer. Então, eu quero agradecer muito por esse projeto, parabenizar a todo mundo que está envolvido aí, a Mariana, que eu acompanho a rala dela, as coisas que ela faz, esse tempo todo ralando sem recurso, e esse ano fico feliz de saber que muita coisa boa vai acontecer. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo Maria, né? Você falou? Perfeito. Temos aqui a Valéria, temos a Isis, Alec, Tiago, Júnior, Mari. Vamos aí Chega mais. Bora, gente! Deixa eu falar, então. Eu sou a Mariana, mas sou conhecida como Mari. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação familiar, com reiki, com aromaterapia, com várias terapias, e já trabalhei com produção de eventos em Brasília também, já trabalhei prestando serviço no Porão do Rock, junto com a Carlinha, também com a Michele. Já trabalhei em algumas edições, foi maravilhoso, é muito bom. E também já trabalhei escrevendo projetos para o FAC. E estou muito feliz também de estar aqui, estar junto com vocês. E muito feliz por esse projeto da Acorde, da Mari. É isso, estamos juntas. Prazer, Mari. Valéria? Oi, boa noite, gente. Eu sou Valéria. Eu também tenho uma filha autista. Eu tenho 3 filhos e a minha filha do meio, a Maria, ela é autista. A gente descobriu ela tinha uns 3 anos, em plena pandemia, foi uma loucura. Mas então eu entendo você e é complicado, porque você tem que lidar com o autismo dela, com todas as dificuldades dela e com as suas também, porque você tem as suas expectativas de mãe, né? Eu também já estou terminando técnico de enfermagem, eu estava trabalhando com um menininho com síndrome de Down, acamado totalmente, respira com aparelhos e tudo mais, e eu estou à frente do Teatro Maripadi, que é um teatro que está sendo construído aqui em Alexânia, e a gente está aqui na labuta, porque ele não fica pronto nunca, senhor, mas vai ficar, estamos na torcida e correndo para que fique logo, para a gente poder trazer muita arte e cultura aqui para a nossa cidade, que merece. E eu já trabalhei muito como atriz, já trabalhei com produção, já trabalhei atrás das câmeras, já fiz teatro, fiz do Cine alguns anos atrás, muitos anos atrás, já fui chefe de restaurante, fiz muita coisa. Eu não estou diagnosticada com nada, mas eu não duvido muito de ter alguma coisa, porque eu adoro de tudo um pouco. E estou muito feliz de participar também desse projeto. Eu apoio muito a cultura, acho que ela é necessária, sabe? O ser humano precisa de cultura, a gente precisa das artes. É assim, eu vejo a minha filha, quando ela escuta música, como isso ajuda ela a se expressar. E imagina ela que já tem essa dificuldade de se expressar, imagina nós que não temos, que falamos, né? E como a gente consegue também criar uma empatia com as outras pessoas. Então, assim, eu sou fascinada pelas artes.
E, então, é um prazer estar aqui e aprender mais com você. Obrigada, Valéria. Aprendemos juntos. Próximo. O próximo. Falta o Tiago, a Isis e a Alec. Não, Boa e o Júnior. noite. Boa noite. Olá, eu sou o Sotaque. Júnior. Eu sou o Júnior, eu tô na parte de social media desse projeto da Cord e da parte do design do website também. Eu conheci a Mari no ano passado, em um sarau que ela fez, no primeiro sarau na Memorial. Participei assistindo e participei lendo uma poesia também, e desde então comecei a ir em todos os sarais e falei, não, eu quero ir em todos, estou em todos, e a gente colou e começou a fazer junto, ela, nosso amigo Robson, e quando teve sobre o projeto, ela perguntou se a gente queria participar, a gente, com certeza, quando ela falou das oficinas, a primeira coisa que eu perguntei foi assim, a gente que está trabalhando pode participar das oficinas? Eu quero me inscrever em todas. E tamo aí, gente, estou amando. Primeiro projeto cultural que eu estou participando, nos bastidores, e estou adorando. E quero aprender bastante e acho que encontrei o meu meio, acho que me achei aqui. Eu trabalho como design gráfico desde 2006, já fazem 18 anos. Falo que já tenho maioridade na profissão. Mas estou amando fazer, realmente. É aqui, achei meu lugar. Maravilha, prazer, Júnior. O Júnior já tinha conhecido pelo WhatsApp. Tiago? Boa noite. Estão conseguindo me ouvir bem aí? Oi. Tá Sim, beleza, sim. Tiago, estamos te ouvindo. Eu não vou ligar o vídeo, que eu estou na rua aqui, aí o sinal está um pouco ruim. Eu sou Tiago Francisco, sou bonequeiro, mamulengueiro de Olhos d'Água, né? Sou morador de Olhos d'Água há uns 3, 4 anos morando, mas frequento Olhos d'Água já há muitos anos, tem parte da infância aí. E também trabalho, né, com projetos culturais, com formação, também educador. E há 17 anos trabalho com teatro de bonecos. Estou muito contente também de poder estar junto com vocês, junto com a Acorde, e participar, assim, estou na turma dos não diagnosticados ainda também, mas creio que um dia eu terei também um diagnóstico. E tô contente de participar e com interesse também, né, de poder aprender um pouco mais sobre acessibilidade, saber como a gente pode realmente desenvolver, né, o nosso trabalho de uma forma mais acessível, que não seja só para cumprir o que o edital tá pedindo, mas que a gente consiga mesmo fazer ações mais acessíveis, né, ter uma comunicação melhor, compreender melhor também esse público. E é isso. Boa noite para todos e todas. Perfeito, Tiago. Prazer. Isis? Oi, gente, boa noite. Eu não vou abrir meu vídeo porque minha internet está muito ruim. Estou aqui cuidando de criança, então também um caos aqui, mas eu estou ouvindo vocês. Eu sou Isis Farias, sou acriana, filha de artistas, filha de uma bonequeira muito especial, que fez a passagem no início de janeiro, Helene Farias, muito conhecida em Olhos d'Água. Também sou uma filha adotada de Olhos d'Água, né? Fui criança em Olhos d'Água, e minha mãe sempre teve uma casa e um braço muito especial nessa cidade. E
Enfim, eu estou aqui hoje, eu sou arte educadora, sou artesã, sou antropóloga, sou filha, sou mãe, sou neta, né, dessa cultura, da arte, da educação, e também tomei água da mina, né? Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por muitas pessoas que estão aqui hoje, muito especial o trabalho do Memorial, da Mariana, né? Então, assim, Francisco, Rodrigo, são pessoas assim que também são pessoas que eu admiro, e vocês eu estou aqui para aprender, né? Assim, então, eu vi essa oficina bem no momento assim que eu estou passando por um processo assim de luto muito forte, mas para mim está sendo muito especial estar aqui com vocês, porque também é um braço em olhos d'água, que é o coração dessa cultura que está aí, né? E é pulsante. E eu lembrei muito, quando eu vi o chamado da oficina, de uma oficina que eu dei com minha mãe Alexânia, numa biblioteca aí, há uns 4 anos atrás, um pouquinho mais. E aí eu lembrei de uma oficina que a gente deu de bonecos e tal, e tinham 2 professoras, uma bibliotecária cega e um aluno, assim. Foi muito interessante. Só um minutinho, já. Deixa a mamãe, na hora que a mamãe está falando, já. Tá vendo, gente? É assim. Mas, enfim, é só para dizer que a gente... naquele momento, a gente se sentiu despreparado para receber, mas foi uma coisa muito incrível, porque a própria oficina, os alunos, a biblioteca, nós, né, minha mãe que me ensinou tanto, apesar de não ter o certificado, né, da coisa, foi muito especial, assim. Terminou virando uma coisa inclusiva orgânica, né? Eu acho que isso também tem muito desses lugares pequenos, né? Porque é o tio, é o neto, e todo mundo meio que se acolhe, né? Isso a gente ainda consegue ter esse tipo, mesmo quando a gente não tem as rampas, a gente tem outros tipos de acessibilidade, né? O povo se olha mais, né? Isso eu aprendi muito. Mas, por exemplo, em outros trabalhos que eu fiz com audiovisual, com filme, e coisas assim, trabalhando na parte de produção, principalmente elaboração de projeto, eu vi que nós ficamos, né, lá no coletivo que eu participava antes, a gente ficou muito, assim, sem saber o que fazer, não conseguimos pôr legenda no filme, foram coisas, assim, que foram limitando a... Isso foi para mim, assim, foi uma grande pena, porque são 2 experiências, né, uma de sucesso e outra que eu falei, poxa, a gente tinha muito mais recursos de ir mais para mais pessoas, mas não conseguimos ir porque a gente não estava preparado, né? Então, foi um dos motivos de eu ter vindo aqui hoje, falar assim, não, acho que agora é a hora de expandir mesmo, né? Assim, aprender. Então, assim, estou aqui para aprender, obrigada, e quero participar dos projetos da Acorde, que para mim, assim, não conheço muito, mas eu fico flertando com vocês na internet, e quando ficar mais próxima de Olhos d'Água, espero estar para além das telas. Muito obrigada. Que demais, gente. Que turma bacana. Obrigada, Mariana, Adriano, Júnior, pessoal, pela oportunidade, né? Já estou encantada. Vou confessar para vocês que, apesar de ser... Eu sou paranaense, mas moro em Brasília há 40 anos e não conheço Olhos d'Água. Então, fico devendo uma ida aí para conhecer o projeto de vocês, para conhecer vocês pessoalmente, né? E muito feliz, tudo que eu puder contribuir, tanto com a Acorde, quanto para os projetos e dúvidas de vocês, estou à disposição. Eu costumo dizer que quem toma água da mina sempre volta. Então, fica o convite para você vir aqui tomar um pouco da nossa água. Convite aceito. Vamos só marcar essa data. Até o final desse curso a gente marca. Sim. Ale, a gente tem uma programação no curso e
que assim, era muito importante de a gente colocar você iniciando esse curso antes mesmo de elaboração de projeto, antes mesmo de gestão cultural, porque a gente tem um memorial, né, que é um espaço museológico dentro da Acorde, que foi feito antes foi uma associação de pais e mestres, enfim, ela vem da década de 60, né, esse casario, e não tinha, assim, acesso a nada. Então, um espaço museológico sem rampa, sem audiodescrição, né? Então, toda essa questão de arquivo, de pesquisa, de acervo, que é para dentro do espaço museológico, não somente a atividade cultural, né? O fazer artístico para fora, a criação de plateia e de espetáculos acolhedores, né? E inclusivos, a gente também tinha que trabalhar essa questão, essa demanda desse acervo, de como contar essa história, essa memória, né, de uma forma que democratize narrativas outras, né, falando dessa questão atitudinal também, né, como o Adriano aqui falou. Então, por isso que eu fico muito feliz de ter, assim, a participação de todos esses agentes culturais aqui, né, porque são todos formadores de opinião, todos também participam, né, do trabalho da Acorde, vão participar, estão aqui integrados, mas eles também fazem os seus trabalhos próprios, né, cada um na sua área de atuação. Então, o quão importante é entender que quando a gente lida com PCD, com autismo, enfim, com diferentes características do ser humano, não é o outro que tem limite, né? A gente que tem limite, a sociedade que tem limite, o espaço que tem limite, né? Então, eu estou muito contente com a sua vinda para cá, que eu já sei que você vai beber água da mina. E da gente aprender aqui com você essas dimensões da acessibilidade. Muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada a vocês, gente. Bom, eu vou agora olhar para o slide, aí eu não consigo ver vocês, porque eu sou super analfabete, gente. Meu negócio é humano. Então, qualquer coisa, vocês podem me interromper, ou de vez em quando eu estou sempre voltando para olhar vocês aqui. Mas quando eu abro aqui o slide... Ah, não, dá para voltar, sim. Fechou. Bom, gente, a minha ideia era começar com vocês com o básico, né, o geral. E aí, depois, a gente se aprofundar em algumas dimensões mais importantes, ou que tenham mais aderência. Nós vamos passar por todas, né? Mas para que a gente consiga, para que vocês consigam olhar para um projeto, olhar para um espaço, olhar para um evento e pensar como seria um evento 100% acessível. Com ou sem dinheiro para fazer, gente, existe acessibilidade muito barata, existe acessibilidade muito cara, e eu costumo dizer que isso é tão novo, que a cada dia, cada um de nós descobre uma maneira, e é tão particular, porque cada espaço é um espaço, cada música é uma música, cada show é um show, cada espetáculo de teatro é um espetáculo, cada exposição é uma... E é isso. O mesmo espetáculo em lugares diferentes são dois projetos de acessibilidade completamente diferentes, né? Então, vocês vão ver, né, como é que a gente consegue pensar nas diferentes pessoas. Isso que a Mariana falou é verdade. Não é só acessibilidade para... A gente tem essa definição de acessibilidade conforme a Convenção da ONU,
dos direitos da pessoa com deficiência, conforme a própria Lei Brasileira de Inclusão, mas tem uma turma no Brasil aí da acessibilidade, e eu me incluo, né, nessa, né, que pensa a acessibilidade como a quebra de barreiras. E aí, isso também é acessibilidade para as pessoas que não têm as mesmas condições financeiras, é acessibilidade para a pessoa que não tem a mesma literacia tecnológica, que não tem um bom celular, que não tem... Então, quando a gente fala em acesso, né, isso pode abranger tanta coisa, e também tem esse olhar sobre a pessoa com deficiência. Né? Mas pessoa com deficiência é o termo da ONU desde 2008, gente. Então, o ideal é que a gente use sempre esse termo. Mas é isso, a gente não pode se preocupar só com as pessoas com deficiência, porque a maioria dos idosos são pessoas com deficiência, por exemplo. A maioria das crianças são pessoas com deficiência. Então, a dificuldade delas para acessar determinados mobiliários, determinados espaços, determinadas, né, a questão da atenção para um buraco, para isso. Enfim. E aí, então, nós vamos passear por essas dimensões para que vocês possam criar novas medidas de acessibilidade, pensar seus próprios projetos, fazer um bom relatório para prestação de contas, sabe? Como é que eu posso comprovar? Como é que eu posso... O que eu posso sair dessa caixinha de rampa e libras, né? Todo mundo coloca a mesma coisa no projeto, rampa e libras. Ou vou verificar se tem elevador, sabe? Então, o que eu posso fazer para realmente garantir que pessoas com deficiência aproveitem, façam a fruição da minha obra de arte, do meu projeto, da minha instituição, do meu espaço, etc. Aí, então vamos começar. Bom, gente, outra coisa são os símbolos, né? A gente tem... Todo mundo fala sobre acessibilidade como se o símbolo da acessibilidade ainda fosse aquele símbolo do cadeirante, né? Da cadeira de rodas branca, no fundo azul. Nosso Detran, nossas coisas estão tudo muito atrasado, gente. Esse é o símbolo. Não é um símbolo capacitício, é a pessoa parada, né? Esse é um símbolo mais... Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, do bonequinho com as 5 bolinhas, esse é o símbolo da pessoa com deficiência desde 2008. Então, vamos divulgar, você vê, né? Ela fala sobre os sentidos, ela fala sobre o ser humano na sua completude, independente da sua deficiência, né? E por que a gente fala pessoa com deficiência e não pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa deficiente? Né? Primeiro que uma pessoa com deficiência é diferente de uma pessoa deficiente. Né? Ninguém é deficiente. As pessoas podem ter deficiências e eficiências, e assim são os seres humanos. Né? A deficiência ela é uma característica, como a cor da pele, é uma característica importante? É, mas ela nunca vem antes da pessoa. Então, a gente fala, olha, é uma pessoa indígena, uma pessoa com deficiência, né? É uma pessoa super alta, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa... Então, é um adjetivo, né? Enfim, enfim, é uma característica. A deficiência é qualquer perda ou anormalidade relacionada à estrutura da função psicológica, fisiológica ou anatômica.
gente tiver dúvida, pode me parar. Agora, acessibilidade, né? Então, aqui quando a gente... Essa primeira aula é sobre as dimensões, né? Então, vocês vão ver que esse parágrafozinho, ele vai envolver tudo que a gente vai desmembrar nessas 7 dimensões, certo? Então, acessibilidade, quando a gente fala que ela é a quebra de barreiras, ela é a barreira em vários sentidos, né? Então, a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, assim como de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Né? Então, isso é, tipo assim, como se todas as pessoas pudessem utilizar todos os espaços e todos os serviços, sejam eles, né, quais forem, né, públicos ou privados. E aí a gente entra na parte, enfim, que de uma forma ela engloba tudo isso, que é o que a gente estava falando, que é o desenho universal. O desenho universal é quando você concebe um produto, um projeto, um ambiente, para que possa ser usado por todas as pessoas, independente das dificuldades dessa pessoa. Então, quando você pensar um projeto, já pensar num lugar que tenha acessibilidade, já pensar, sabe? Então, você trazer todas as características que sejam possíveis para que você consiga realizar a ação de acessibilidade, enfim, o acesso à fruição cultural, sem necessidade de ter que adaptar o espaço ou o projeto. E aí, aqui, a gente começa a pirar, porque isso é muito, tipo assim, professor Magal, ou professor Pardal, professor Magal, ó, professor Pardal também, porque a gente pode criar coisas interessantes com desenho universal. Exemplos de tecnologias de desenho universal. Uma porta daquelas de shopping de vidro, e quando a pessoa se aproxima, ela abre, quando ela passa, ela fecha. Isso possibilita que pessoas que não tenham os membros superiores, né, ou, enfim, ou que tenham deficiência ou mobilidade, enfim, nessa parte de abrir portas, por exemplo, né, que ela consiga passar. Se a pessoa também tem uma paralisia ou algum tipo de paralisia total, falta de domínio do tronco, etc., também ela pode passar com uma cadeira elétrica que a porta vai abrir do mesmo jeito. Elevador, né? Quando você chama o elevador, você tem uma NBR, né, que é uma norma brasileira de, enfim, de arquitetura, que é a 9050. Depois eu vou passar vários documentos que eu acho que é importante vocês terem, sabe, para a gente ver sobre essa questão de legislação mesmo. Alê, quantos graus tem uma rampa? Tem que ter uma rampa. São coisas que a gente vai mudando e melhorando os nossos fornecedores. Que aqui em Brasília, eu não sei como é que é aí, as rampas vêm tudo assim, ó. E se vire para subir, se vire para descer, não é? Então, tem coisa que a gente... Não basta colocar, tem que ver o que você está colocando. Você pode, às vezes, achar que está fazendo uma coisa linda e está colocando a pessoa muito mais em risco, né? Do que ela poder
enfim, ela traçar o próprio caminho. Às vezes você desenha um caminho para ela que é pior do que ela está acostumada a fazer. Diga, Carlos. Carlos? Foi sem querer. Tá joia. Então, o elevador, ele faz um barulho quando ele abre a porta. Tem alguns que falam primeiro andar, segundo andar, térreo. Tem uns que falam abre porta, fecha a porta. Enfim, mas eles têm que ter um sinal sonoro. Eles têm que ter a luzinha no botão, para quando ele chega. Ele tem que ter do lado direito, se não tiver escrito, tipo assim, quando você sai do elevador, se não tiver o número do andar na frente, na saída da porta, tem que ter na lateral direita, em braille, o andar que você está. Né? O braille também nas teclas. Então, o elevador ele é um produto que foi criado uma norma para que ele tenha um desenho universal. Certo? Agora, por exemplo, catraca. Não é para todo mundo. Né? Aquelas portas giratórias de banco. Não tem desenho universal. Então, tem coisas também, gente, que a gente vai falar que vocês, enquanto cidadãos aí, podem pressionar as autoridades, os prefeitos, para cada vez ter uma coisinha a mais, sabe? É uma rampinha a mais, é uma porta... Como é que chama, gente? Enfim, tipo eletrônica, não sei. Mariana, pode falar. Então, Ale, eu acho isso tão importante, porque, por exemplo, a gente mora aqui numa região e a Acorde é situada no centro de Olhos d'Água, na praça, onde o calçamento é todo daquele piso pé de moleque. Então, por exemplo, a gente está planejando fazer rampas, né, com uma inclinação coerente, né, tentando seguir a legislação, com algumas portas, rampas, alguns lugares onde vão ter brailles para audiodescrição também de alguns vídeos, enfim, tentando acolher, né, esse desenho universal, mas a rua já é um pouco uma barreira em si, né? Até mesmo para a questão etária, né, de muitos idosos, né? E a gente também, por exemplo, até mesmo você vê na divulgação do curso, eu conversando com o Júnior, da questão da barreira tecnológica, muitas pessoas teriam e tiveram dificuldade em realizar as inscrições e estarem aqui presente por conta da barreira tecnológica, né? Então, é uma coisa até que para amanhã eu vou tentar resolver, fazer uma inscrição com papel, física, né? O carro de som, que é uma opção de divulgação, né? Aqui para uma cidade de interior, que não seja só no WhatsApp e Instagram, para atender outras pessoas, né? Então, a gente tem que ampliar muito o ponto de vista para acolher mais pessoas com diversidades outras, né? Que a gente pressupõe que a gente está atendendo e, de repente, a gente vê uma coisa simples, né? Todo mundo vai mexer no WhatsApp, mas não é assim, né? É mais complicado um pouco. Fico devendo uma oficina presencial para vocês aí da Acorde, tá? Para quem não pôde ou não soube acessar agora essa, depois a gente faz mais uma. A gente pode
também transmitir, né? Por isso a gente está gravando e a gente pode transmitir isso para outras pessoas. Isso é um ganho tecnológico, né? Que a gente pode transmitir para outras pessoas da rede pública, né? Cileide foi de muito tempo de escola, a gente sabe que na escola a gente precisa muito, né? Nós, professores. Demais. Exato. É isso. Os professores estão passando com essa, enfim, né? É muito aluno com deficiência chegando e o Estado não está preparado para receber, falta TO, falta sala de recurso, falta professor para sala de recurso. Eu conheço a luta de vocês, meu bem. Ó, tiro o chapéu. Parabéns aí às professoras do grupo. Vocês são muito guerreiras. Bom, gente, vamos seguir. Aham. Aí, gente, a gente entra num tema que é quem são as pessoas com deficiência, né? E aí tem duas coisas. Uma é o que o governo acha que são pessoas com deficiência e como que você quer atender as pessoas com deficiência, né? Porque, por exemplo, tem políticas que são específicas para algumas deficiências, né? Então, por exemplo, fibromialgia entrou agora no rol das deficiências, né? O TDA é uma luta, porque como são milhões de pessoas e eles têm medo da questão da previdência, do BPC e etc. Então, por mera questão política e de custos, a TDA não é considerado deficiência. Mas ela tem necessidades específicas, assim como o autismo tem, né? Então, nós, como produtores de acessibilidade, a gente não pode olhar para uma coisa, para uma questão, para uma, enfim, né, para um público, e não olhar para o outro, né? Então, eu sempre penso para todas as pessoas. Então, o que o governo aí falou, Lê, por exemplo, né, festivais que cobram muito caro o ticket médio aqui do convite e tal, mas, Alê, o que diz a legislação? Tem que ser gratuito para a pessoa com deficiência? Tem que ser meia entrada? O acompanhante paga quanto? Então, às vezes, esses critérios passam a considerar ou não pessoas com deficiência. Mas, a princípio, as pessoas com deficiência são pessoas com deficiência física ou de mobilidade. E aí estamos falando de corpos, né? Então, membros são mais visíveis, né? A pessoa ter membros ou partes do corpo amputadas. Mas, quando a pessoa perde qualquer órgão interno, você tirou um rim, você é uma pessoa com deficiência. Você tirou a vesícula, a amígdala não, tá, gente? Tem algumas coisas assim. Vesícula também não. Mas, às vezes, você perdeu um seio, às vezes você perdeu um rim, às vezes você doou parte do seu fígado, né? Às vezes. Então, você tem doenças e comorbidades que, às vezes, levam à perda de órgão, como diabetes, como câncer, como lúpus, como a AIDS, antigamente. Hoje em dia já não tem mais isso, mas, às vezes, pessoas com AIDS mesmo, em algumas ou imunossuprimidas, etc.,
né? Não está na nossa legislação como pessoa com deficiência, mas para questões trabalhistas, às vezes são aceitas. Né? Então, isso às vezes parece um pouco confuso, porque depende, às vezes, né, às vezes da mobilização daquela comunidade no seu estado ou na sua cidade. Né? Aqui, por exemplo, o movimento das pessoas com câncer, que tiveram câncer, né, que têm ou tiveram câncer, passaram a conseguir ir aos eventos como pessoas com deficiência, apresentando o CID, né? Porque a legislação são 2 horas por dia, vocês concordam? Ou vocês querem que termine mais cedo, mais tarde? 4 dias, 2 horas por dia? Confere? Mariana? Isso. Então, vocês querem fazer um intervalinho para tomar uma água? 5 minutinhos ou não precisa? Para mim tá ok, gente. Eu fechei um pouco a câmera ali, já peguei uma aguinha. Então, tá bom. Se eu precisar ir buscar uma água, eu aviso vocês. Sim. Então, então você tem as pessoas com deficiência física, você tem as pessoas com deficiência visual, e aí uma dica, gente, pessoas com deficiência visual preferem ser chamadas de pessoas com deficiência visual, não cegas, ok? Não, às vezes você pode falar, fulano tem como Foi Daniela que disse que tem pessoa com baixa visão na família? Foi, né? É Carolina, meu nome. Carolina. Carolina. Eu tenho um problema de, às vezes, trocar nome. Perdão, Carolina. Mas é isso, né? Então, é uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa com baixa visão, mas a questão do cego foi muito estigmatizado, né? Então, a pessoa brincava com as coisas do ceguinho, disso, daquilo. Então, a gente tenta usar pessoa com deficiência visual. Né? E algumas questões mais sensíveis mesmo. Eles podem se chamar de pessoas cegas, a gente não pode chamar pessoas, né? Então. Na verdade, ele tem umas definições até pela cor da bengala, as graduações do nível da deficiência. Né? Porque meu pai ele tem baixa visão, mas se você convive com ele, ele não parece, faz tudo, vai em tudo quanto é lugar, se vira, né? Aprendeu. Uhum. Aí, então assim, tem aqueles que conseguem ver em algum grau e lidar com isso, tem aqueles que não conseguem enxergar absolutamente nada, né? Nunca viram, tem os que nunca enxergaram, então não tem nem a referência das cores daquelas imagens, né? São gradações, realmente, assim, dentro, né, daquela questão daquela deficiência, daquele espectro. Aí tem a bengala toda verde, a bengala que é metade verde, metade branca, para quem sabe ler isso, distinguir. Exatamente. É para cego, surdo cego, né? E baixa visão. Muito. Depois a gente vai passar por isso quando a gente for entrar especificamente nas deficiências, né? Em como lidar com cada público, que cada um tem as suas barreiras, né? E as suas. Aí temos as pessoas com deficiência intelectual, né? Pessoas, né, neurodiversas. Aí aqui entra autismo, entra TDAH. Aí temos surdos e ensurdecidos ou pessoas com deficiência auditiva. E aí aqui é o contrário. Os surdos preferem ser chamados de surdos e não de deficientes auditivos, porque é uma comunidade muito unida, né? Eles falam sobre a cultura surda, né? Existe todo um trabalho de difusão da comunidade surda, e, enfim. Inclusive, deixa eu tentar lembrar, foi Valéria que falou que trabalha com audiovisual, né? Foi? Acertei? Ou foi Isis?
Bom, mas tem um movimento das pessoas surdas que é... Como é que é? Legenda para quem não ouve, mas se emociona. Vocês conhecem esse movimento? É lindo, porque é justamente um movimento para que os filmes nacionais tenham legendas, porque você força as pessoas surdas a verem filmes estrangeiros, porque a gente acha porque o nacional, porque é em português, né? E eles querem ver o filme em português, e não tem legenda a maioria, né? Então, tinha gente até que tinha né, que se dispunha a fazer a legenda e distribuir, sabe? Enfim, para sessões específicas. Eu queria tanto ver, sei lá, Central do Brasil. E aí, né? Enfim. Então, aí temos deficiência múltipla, que é quando você tem mais de uma deficiência ao mesmo tempo, né? Isso é super comum. Você vai encontrar muitas pessoas com síndrome de Down e autismo, né? Às vezes surda e autista. Gente, as possibilidades são infinitas. E os autistas são todos diferentes, gente. Não adianta dizer que, né, querer criar uma fórmula, mas meu filho é diferente do da Carolina, que é diferente do da... Enfim, as pessoas são diferentes mesmo, né? E aí você tem a questão dos corpos, né? O nanismo e o gigantismo, né? Então, não se fala mais anão, a gente fala pessoa de baixa estatura, sabe? Ou pessoa com nanismo, por causa justamente do preconceito, todas essas coisas que teve muita piada, né? Pessoa cega, pessoa de baixa estatura, pessoa com deficiência visual, tá vendo? Até eu trabalho com isso há 20 anos, ainda troco. Então, e aí, né, essas outras questões também que a gente cuida. Se você vai fazer um show, se você vai fazer um evento, né, normalmente, se você tem uma central de atendimento, se você tem um posto de acolhimento, etc., você vai receber muitas pessoas que não têm deficiência, mas que usam bolsa de colostomia, que usam sonda, né? Então, você ter um posto médico preparado para essas pessoas fazerem esse tipo de troca. Muitas pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas usam fraldas. Então, tem algumas coisas que a gente pode gerar conforto para as pessoas e ir melhorando o atendimento, né? Que vai desde isso, para mim, a acessibilidade vai desde o fraldário ao posto médico, sabe? Porque é tudo. Bom, sigamos. Então, como a gente estava falando, né? Valorizar a diversidade é valorizar todas as pessoas. Hoje em dia, o conceito que a gente chama maior é o DEI, né? Que é diversidade, equidade e inclusão. Então, a diversidade, vocês sabem, né? Ela é a junção de todas as maiorias minorizadas, né? De todas as lutas, de todos os corpos, de todas as histórias, de todas... Né? A gente pode estar falando desde refugiados, de imigrantes, né, de questões raciais, de questões de gênero, de questões, enfim, de identidade de gênero. Então, a diversidade, eu falo que a diversidade é você convidar para a festa, né?
E a acessibilidade é você chamar para dançar, né? Então, são vários processos, né? Isso não sou eu que digo, não. Na verdade, é um ditado que vem que eu já não sei mais nem quem disse pela primeira vez, mas todo mundo diz. Ale, você pode repetir as 3 palavras? Era Diversidade, equidade e inclusão. Né? E aí a equidade é isso, que todas essas pessoas tenham, como é que é? Não é nem só os mesmos direitos, né? Mas é você tratar, enfim, os diferentes, enfim, dar mais direito a quem tem menos e, enfim. A gente brinca aqui em casa que é uma casa de comunista, né? Que a cada um conforme sua necessidade, de cada um conforme sua possibilidade. Então, cada um dá o que tem para quem precisa, né? Sigamos. Então, aqui, gente, são os nominhos que vocês não precisam, a princípio, decorar agora, porque a gente vai falar muito sobre tudo isso. Né? Mas as dimensões da acessibilidade são arquitetônica, né? Atitudinal, a comunicacional, a metodológica ou pedagógica, a instrumental, a programática, a natural e tem a digital também. Tem muita gente, isso aqui cada um tem um, é que nem estatística e escova de dente, cada um tem a sua. Mas tem gente que divide em 4, aqui no governo do Distrito Federal, no manual que eles criaram comunicacional, digital e, tipo assim, 3, né? Então, como as pessoas dividem, não é o mais importante, mas é você pensar em todas as esferas. Desde que a pessoa desde que a pessoa ficou sabendo do evento, até a hora que ela chega na casa dela de volta, se ela foi atendida nas suas necessidades. Então, vamos começar com a mais importante para mim, que é isso, que é a atitudinal. Vai sim. Eu vou compartilhando tudo com vocês, tá? Bom, e a maioria tem mais foto. Eu que fico falando que ele é uma tagarela, mas depois também vou compartilhar algumas coisas de conteúdo para vocês, legislações, etc., porque é importante a gente ter. Diga, Valéria. Gente, a gente vai até as... Oi. Desculpa, eu queria dar joinha, porque eu queria pedir justamente isso, o material, se você teria para passar Me para a gente. cobrem lá no grupo amanhã de manhã, tá, ô Mariana? Que aí eu já coloco o material da aula de hoje, todo dia eu coloco, de repente eu mando até o de amanhã também. Ótimo. Aí, bom, gente, a acessibilidade atitudinal, ela é a mais importante, porque ela depende da gente, né? Eu começo com nada sobre nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência, né? Desde 2008, a Convenção da ONU, mas também foi lema das pessoas, enfim, da luta racial, também foi lema da luta indígena. Então, hoje em dia, não tem mais nem pai nem mãe, mas segue sendo o lema das pessoas com deficiência. Mas, hoje em dia, né, depois de algumas conferências nacionais da pessoa com deficiência e tudo, a gente já quer falar sobre tudo sobre nós com todos nós. Porque antes era justamente para visibilizar essa luta. Agora está na hora da gente, sociedade, discutir com as pessoas com deficiência sobre as políticas que queremos todos, né?
Bom, gente, como eu estava dizendo, é o exemplo mais fácil de ser colocado em prática, porque ele depende apenas de nós. A acessibilidade atitudinal diz respeito às ações como tomamos como indivíduos para diminuir as barreiras entre as pessoas com deficiência e sem deficiência. Então, quando eu começo a trabalhar atitudinal, é o seguinte, porque se eu não tiver dinheiro para intérpretes de Libras, se eu não tiver recurso para nada, eu vou estar lá para receber as pessoas com deficiência. Eu vou estar lá, pelo menos, para ouvi-las. Eu vou estar lá para acompanhar elas até o banheiro. Eu vou estar lá para conversar com elas, para ouvir as reclamações, sabe? É o mais importante, porque a maior barreira é o preconceito e a invisibilização. Então, sabe, tudo que eu posso... Aí é isso, não tenho dinheiro, eu mesmo descrevo a imagem, eu mesmo ligo para as entidades para mobilizar, eu mesmo vou buscar no meu carro, eu mesma, sabe, vou fazer uma visita guiada contando como é que é o espaço, eu mesma vou levar a pessoa no colo até o banheiro, se precisar, sabe? Então, é isso. A gente, principalmente, né, às vezes as pessoas, no caso, pessoas fazem uso de cadeiras de rodas. Gente, se você for prestar atenção, você vai ver, tipo assim, fica olhando de longe quantas pessoas olham para a pessoa numa cadeira de rodas e sorriem para ela, ou cumprimentam. As pessoas fingem que, sinto muito, eu não vejo nada daqui para baixo. Sabe? As pessoas não olham para baixo. Aí as pessoas vão falar com a pessoa às vezes até um próprio centro de atendimento à pessoa com deficiência, né? Uma pessoa que está lá para ajudar, ela vai falar com a pessoa cadeirante, e aí vai falar com o acompanhante, nem olha na cara da pessoa, sabe? Vai e fala direto com o acompanhante. Ai, mas a senhora, não sei o que, sabe? Esquece do sujeito. Então, essa é a primeira questão. Sempre a pessoa, né? Sempre receber bem, sempre ouvir, tentar entender. É isso, a acessibilidade atitudinal é isso. Vocês são de uma cidade, né? Cada um com a sua função, discutindo juntos o que pode ser feito pela acessibilidade nos projetos da CORD, na cidade de vocês, nos seus projetos pessoais, sabe? Não precisa ser especialista em acessibilidade para fazer acessibilidade. Antes de eu ter meus filhos, a gente é criado assim, não encara, não olha que é feio, né? A gente ficava, não, se a pessoa tem um braço mais curto, se a pessoa tem uma prótese, não encara, não, né? E aí, crianças mesmo. Depois que eu tive os meus, que eu via que ninguém falava com com o meu filho mais novo, né? Eu saía, eu não podia ver uma criança com deficiência, que eu já queria pegar no colo. Oi, como você é linda, como é que é seu nome, como é que é o nome da boneca, sabe? Porque tem essa coisa da invisibilização mesmo da criança ou da pessoa mesmo, né? Sempre dá bom dia, boa tarde, um sorriso, não faz mal para ninguém, né? A falta de informação nos leva a julgamentos errados e atitudes preconceituosas, aquilo que eu falei, né? Pessoa com deficiência é diferente de deficiente. Né?
Então, aqui um exemplo, né? Um lugar para atendimento para pessoas com deficiência, né? Visibilizar todas as deficiências, não só porque às vezes as pessoas têm vergonha de chegar, porque muitas deficiências não são visíveis, né? Então, você visibilizar que tem uma pessoa ali para oferecer serviços preferenciais. Outra coisa que eu faço muito é identificar para quem quiser, né, gente? Ninguém é obrigado a se identificar e tal, mas às vezes a pessoa quer. E aí você vai treinar o seu bar, o seu caixa, os caixas móveis. Olha, todo mundo que tiver com a pulseirinha verde é pessoa com deficiência. Você atende primeiro, por favor? Sabe? São coisinhas assim que a gente, às vezes, é muito pouco, mas a pessoa, poxa, eu fui tão bem tratada, né? Eu tive. E aí coloca lá, tipo, ó, prioridade para pessoas com deficiência na boca do bar, rebaixa, depois eu vou passar por isso, mas rebaixa um pedacinho do bar. Então, né, o acolhimento, o atendimento, e outra coisa, a palavra, né? Também não ser tão capacitista, coisa, precisa de ajuda, né? Assim, eu tenho muitos amigos com deficiência, né? Nessa minha jornada, assim, eu sempre digo que eu preciso, né? Sempre gostaria de... Então, como é que eu posso tornar a sua experiência melhor? Né? Você gostaria de ir para algum lugar? Né? Posso... Né? Preciso de alguma informação? Boa tarde. Qual é o seu nome? Quais são os seus pronomes? Colaborar é uma palavra legal. Como que eu posso colaborar? Isso, como eu posso colaborar com você? Né? Enfim, informações, né? E aí eu coloco aqui não dá para ver, mas tem um outro que vai dar, né? Eu coloco sempre temos programação em áudio, temos programação, porque às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar, né? Enfim, mas aí a gente vai entrar mais para frente. Eu acho que uma palavra importante também seria empatia. As pessoas precisam perceber que você tem empatia com elas, não com dosinha, sabe? Não com pena, mas com empatia, com verdade, com carinho, com atenção verdadeira. É verdade. Empatia é tudo, sabe? Principalmente, é isso. E não existe falsa empatia, né? A empatia, para ela existir, ela tem que ser real. E o que mais é atitudinal, gente? É isso, é você ter uma cadeira de rodas, e às vezes chega uma senhorinha, e aí, deixa eu levar você lá onde está sua filha, ela está lá do outro lado, na frente do palco, lá do outro lado da praça. Então, sabe, aí leva um banquinho para ela sentar lá na frente do palco, né? Tem umas cadeirinhas com os adesivinhos de mais 60 na frente do palco, daquelas de praia. Então, às vezes, são coisinhas que a gente vai juntando na produção aí, no acervo do acorde, né? E aí, devagarzinho, a gente vai construindo o cuidar bem. Gente, essas caixas de protetor de ouvido da 3M é baratinha na internet. Tem de 100, de 200, de 500. E aí, isso aqui tanto é redução de danos, para quem trabalha com eventos com áudio muito alto, com show, com né? Então, desde redução de dano para quem trabalha com áudio, né? Para quem está em cima do palco, para os seguranças que estão na frente daquelas caixas de som, né? Não? Que às vezes fica na frente do som lá, o segurança fazendo a segurança na frente do palco. E isso tudo, cara, eu sei o quanto eu perdi nos meus 30 anos de palco da minha audição.
Eu trabalhei muitos anos também, trabalhei no Teatro Nacional, trabalhei no Teatro do Sina, e nesses eventos grandes que tinha, sempre tinha assim, excesso de barulho, era muito difícil dormir depois de uma noite dessa de som alto, de show, era muito difícil. E Não aí, tinha a gente não usava nessa época, nunca se preocupou em usar tampão de ouvido, nem coisa nenhuma. A gente gostava era de curtir o rock and roll mesmo. é isso, mas é isso. Isso é um equipamento de proteção individual, gente, importante para a gente, sabe? É uma cultura que a gente tem que mudar. Eu trabalho com a galera da graxa, né? E eu fico brigando para a galera usar protetor de ouvido, para a galera usar cadeirinha, para a galera usar capacete, luva. Não usa, a galera se acha super... Acha que enfim, que é mais corajoso, né? Que faz parte. Não precisa, eu subo, eu faço. Em janeiro eu perdi um amigo que eu dizia, depois, em janeiro do ano passado, que eu usei esse exemplo várias vezes, que se ele tivesse usado um dos três equipamentos de proteção individual, ele não teria falecido. Porque se ele tivesse de luva, ele não teria tomado um choque. Se ele tivesse de cadeirinha, ele não teria caído do grid. E se ele tivesse de capacete, ele não tinha batido a cabeça no meio-fio. Então, sabe, a gente tem que cuidar dos nossos, sabe? E o protetor de ouvido, por exemplo, que eu também chamo de acessibilidade atitudinal, é isso, é a gente mudar um hábito de pessoas que, às vezes, vão se tornar deficientes auditivos por passarem 30 anos em cima de um palco. Como, sabe? E isso aqui você pode... Sacou? Evento para família. Então, tem a criancinha de 2 anos que o pai está lá na frente da caixa de som, que pode estar com protetor. A avó pode levar a netinha para ver o show, né, da música barulhenta lá que a netinha gosta e conseguir ficar mais tempo no ambiente. E assim vai, né? Então, a gente vai criando objetos e instrumentos que geram conforto para outras pessoas, mas só depende da gente. Às vezes, são coisas que a gente tem em casa, né? Aí, aqui, né, o atendimento, o bate-papo, a capacitação de pessoas para trabalhar com pessoas. Também, isso aqui é acessibilidade atitudinal. Quanto mais a gente conseguir espalhar a mensagem, não? Se eu conto para vocês como se faz, e vocês vão contando para outras pessoas, etc., a gente vai ter um mundo mais acessível. Então, isso é acessibilidade atitudinal. Né? Aqui, treinamentos, inclusão de pessoas com deficiência nos projetos, capacitação de pessoas com deficiência. Nada sobre nós sem nós. Não adianta você fazer um projeto lindo, maravilhoso, não chamar nenhuma pessoa com deficiência, nem artista, nem da equipe, e achar que seu evento vai bombar de pessoa com deficiência. Não vai. Assim, pessoas com deficiência chamam pessoas com deficiência. E tem hoje em dia uma profusão de eventos tão grande, né? E todo mundo tem que fazer com acessibilidade, ele vai escolher aquele onde ele se sente representado. Né? Por exemplo, só ano passado que eu não fiz, acessibilidade do Festival Coma, aqui em Brasília. A gente já chegou a contratar 80 pessoas com deficiência, né, para o evento. E aí é de bar, brigadista, segurança, sabe? É capacitismo nosso
achar que as pessoas com deficiência não podem ocupar qualquer função que a gente pode. Então, sabe, um mês antes eu fazia a seleção de pessoas com deficiência para trabalhar no evento. E aí é 5 para o bar, não sei o quê, sabe? E aí você treina essas pessoas, você inclui elas na equipe e, gente, funciona. Então, aqui é uma turma diversa, né, de pessoas com deficiência, treinando para trabalhar num evento. Diga, Mariana. Seu áudio está fechado. Sim, abri. Nós tivemos aqui um grupo muito grande de surdos, com oralização e outros com alfabetização e libras, né? Durante mais de 5 anos, tinha uma intérprete que acompanhou uma turma e a gente fez um trabalho de dança com libras, eu como professora de dança e sempre junto com a intérprete. E aí, em certo momento, eles eram ajudantes de formar outros grupos de dança, e agora eu estou chamando eles aqui para o projeto também, para participar como monitores do memorial, como também outras não estão mais como alunos, né? Mas de que maneira eles vão querer também participar, eles podem se encaixar, não sou eu que vou achar um papel para eles participarem, né? Aonde você gostaria de ficar dentro disso, né? E eu ainda sinto um pouco de resistência dentro de alguns projetos para a gente não só oferecer para eles de uma forma passiva, né? Para eles poderem falar sobre a deficiência, né? Não é a gente, como produtor ou agente cultural, mediando esse diálogo, mas eles poderem trabalhar com a comunidade surda e com outras famílias, é diferente, né? Poder eles estarem nesse lugar de protagonismo, né? Eu acho tão importante. E aqui tem muitos, assim, tem uma família de deficientes auditivos, assim, tem muitos mesmos, e que, em certo momento que a gente teve aqui o CAIS, que foi o Centro de Apoio à Inclusão Social, a gente conseguiu atender, porque eles não tinham nem acesso direito às escolas, ficavam totalmente excluídos, sabe, do processo educativo e aí do processo cultural, social, de todos os, né, porque nem o SUS, nem a escola atende, então, completamente invisíveis, né, e a gente pretende trazer esses meninos que vêm aqui a Olhos d'Água, eu ainda tenho contato com eles, para essa dinâmica de, e aí, como é que vocês vão participar aqui, né? De que maneira, como monitor, como artista, o que vocês estão fazendo da vida? Vão na cavalgada, vem um grupo de surdos na cavalgada? Então, assim, a gente está provocando um pouco também esse espaço, né? De nada que seja de nós sem nós, né? É isso, Mariana. Aqui em Brasília, a gente tem uma lei que obriga 5% das pessoas contratadas, 5% de artistas para qualquer projeto incentivado com recurso do Distrito Federal, né? E no como eu fazia 5% de todas as contratações. Porque quando você separa o teu RH, é isso que você disse. Quando você separa o teu RH, você coloca lá carregador, limpeza, segurança, brigadista,
enfim, produtor, assistente de produção, assistente de comunicação, designer, parará, fotógrafo, isso. Aí você vira e fala, ok, será que eu consigo ter pelo menos 5% da minha ficha técnica de pessoas com deficiência? Sabe? É muito doido, porque eu fiz uma chamada aqui, eu entrevistei 400 pessoas em 2 dias para 80 vagas, sabe? E aí você vira e fala, não, mas segurança precisa ter o NUCAI, precisa ter toda a documentação, precisa ter, como é que chama? Como é que chama, gente? Reciclagem, né? Tanto brigadista quanto segurança, precisa ter a reciclagem de 2 em 2 anos, parada. Cara, a galera chegava com a documentação toda arrumadinha. Muito policial que tomou, né? Às vezes tomou tiro, perdeu a perna, perdeu. Muito, então, como segurança, muitas. Sabe? É que a gente. E aí, você falou das pessoas surdas, aqui eu fazia muito o bar dos surdos. Porque, principalmente para quem trabalha com sistema, né? Então, eu colocava as pessoas que eram surdos bilaterais profundos para servir. A pessoa da frente ou era surdo, aqui fazia o pedido, passava a maquininha e tal, ou era surdo implantado, ou fazia leitura labial, ou fazia, né? E na fila a gente ainda tinha pessoas que ensinavam as pessoas a pedir as coisas em libras. Olha, falava que as pessoas atendentes eram surdas e tal, falava, cerveja, água, o que você quer pedir? Pede assim, pede assado, porque você envolve a comunidade, você, né? E você inclui pessoas com deficiência para uma função, porque tem aquela questão, né? Às vezes a gente só chama pessoa com deficiência para trabalhar com outras pessoas com deficiência, ou para falar sobre as questões da pessoa com deficiência, né? Enfim, a ideia é que a gente chame cada vez mais artistas com deficiência e trabalhadores diversos com deficiência. E é isso, sabe? Tem uma loja, eu sei que Olhos d'Água tem um artesanato, a parte de arte e artesanato muito forte. Aliás, tudo, né? Desde sarau, a poesia, enfim. Conheço muita gente, inclusive de Brasília, que vai para aí para poder viver melhor de arte, assim, né? Mais ligado. Mas perdi o fio do raciocínio. Acho que você estava falando dessa questão da ficha técnica, né? Das funções. Exatamente. Do artista, de estar no palco, de estar na plateia, de estar no atendimento. Quais outras funções? Esses 5%, a gente está muito engatinhando nisso. Não, mas você veja só, a gente acha que está, mas é porque a gente também não mapeia. Você tem um formulário para passar para todo mundo que trabalhar no evento X, perguntando se ele tem algum tipo de deficiência, qual? Olha aqui, gente, eu aposto que você não sabia que você tinha essas pessoas na sua equipe, né? Porque às vezes, e inclusive mapear mães atípicas e mães com crianças, né? Para você cada vez produzir eventos mais sustentáveis no que diz respeito. Porque é isso. Às vezes você faz uma rampa e acha que você está promovendo o acesso do cadeirante, mas não é só dele. Quando a gente fala em desenho universal, é porque a mesma rampa que atende uma cadeira de rodas, atende uma mala de um turista que está chegando, atende um carrinho de bebê, de uma mãe que está passeando com um carrinho, atende um carrinho de compras que você está tentando levar para o seu carro, sabe? É tanta coisa que precisa de roda, né? Não? Então,
quando a gente, por isso que eu digo, a gente começa a ter cada vez mais ideias de atitudes e de pequenas situações de que a gente pode fazer pelo outro, que essa é a parte mais bacana de trabalhar com acessibilidade. Nossa, Então, isso que você falou de a gente não mapeia. Realmente, a gente não mapeia entre nós todos aqui, né? A gente fica com uma questão muito daquilo que é físico. A gente ainda tem, né? A gente tem que se libertar muito, né? Apesar de todo um conhecimento, uma área de trabalho, enfim, a gente ainda tem muito uma questão daquilo que é físico, ou de uma questão emocional, psiquiátrica, e a gente não acaba não mapeando. Quando você vê um edital desse, ele até te direciona para entender a acessibilidade de uma forma das deficiências, né, dos PCDs, e a gente não mapeia isso para o nosso público e não mapeia entre a gente, a equipe de produtores, né? Isso faz toda uma diferença. Eu descobri tantos amigos que são pessoas com deficiência nos últimos 5 anos que não sabiam, que hoje em dia tem diagnóstico, sabe, tudo. Diga, Rodrigo. Então, alguns meses eu estava fazendo um projeto, escrevendo um projeto para o DF, e estava atrás de algumas pessoas, de alguns PCDs, para compor a equipe. E eu peguei e mandei mensagem, liguei para um amigo meu, que é de cultura de Brasília, já há mais de 30 anos, é vocalista de uma banda muito antiga, aí, que está completando 35 anos. E, cara, eu falei, mano, eu estou precisando de PCD, cara, para colocar aqui na equipe de produção. E aí ele falou, posso ser eu? Eu falei, pô, velho, como assim? Ele falou, mano, eu tenho carteirinha e tudo, então o cara tem fibromialgia. E eu jamais imaginaria isso. Então, fico pensando que tem muitas pessoas que têm e a gente não percebe. Exatamente, eu descobri, né, a Nega Luísa, que é uma palhaça maravilhosa, mestra de cerimônias, é uma das figuras mais engraçadas que eu conheço, sabe? E ela tem a perna 1,5 centímetros mais curta que a outra. Ela falou, Lê, você não sabe, mas meus saltos são tudo, eu mando fazer, cortar e tal, para não parecer que eu mando. Falei, menina, não brinca. Ela até meu sapato de palha, tudo adaptado, mas há 20 anos atrás ninguém nem, né? Você fica, puxa, todo dia você descobre é isso, uma pessoa que você conhece e não sabe também. Pessoal, eu vou... Vamos ficar só no atitudinal hoje, né? Passou muito rápido a aula de hoje. É só dar um depoimento, porque, pessoal, eu queria dar um depoimento, porque eu acabei de descobrir que eu sou deficiente. Eu tenho um dedão do pé maior do que o outro. Assim, tipo, um número de um tamanho e um número de outro tamanho. Um pé de um tamanho, um pé de outro. Então, eu tenho uma certa deficiência também, viu? É isso, gente. E a gente... o nosso presidente, né, é uma pessoa com deficiência. E a gente pode achar que é só um dedinho. Mas ele contou uma história uma vez que ele teve que criar uma tecnologia para lavar o rosto. Porque cada vez que ele ia botar assim, fazia um buraco e ele não conseguia segurar a água para lavar o rosto. Então, dificuldade, por menor que pareça a deficiência da outra pessoa, ela sempre vai ser grande para a pessoa. Né? A gente não vê a diferença de 1,5 centímetros na perna de uma pessoa, às vezes. Mas você imagina o que se faz para a coluna dessa pessoa 20 anos depois? Né? Das hernias de disco, disso e daquilo. Então, a gente vai sempre abordar essas pequenas diferenças que faz
que é isso que faz a gente ter esse olhar mais empático, né? E mais criativo para melhorar cada vez mais a acessibilidade nos nossos projetos. Então, eu vou também o tempo inteiro conversar com vocês sobre como pode ser feito. Né? Então, Ale, será que, né, se a gente pensar em atitudinal, a gente não pode fazer isso aqui para resolver isso aqui? Né? Então, ou a gente pode criar um instrumento assim. Ah, que bom, Carolina, que você gostou. Eu espero ver vocês amanhã, então. Fica esse recadinho para hoje. Não ignore a deficiência. Ela é uma característica muito importante da pessoa. Conheça as diferenças. Cada pessoa é única. Acho que é isso, pessoal. Obrigada mais uma vez. Vocês querem falar? Estou aqui para ouvi-los também. Obrigada a vocês todos e todas. Obrigada, até amanhã. Amanhã a gente começa 7h30, então vamos fazer 2 horas, porque eu acho que tinha no cartaz que iria até 8h30, né? Então, a gente vai de 7h30 às 9h30. Pode ser? Ok. Eu tinha fechado 8 horas com o Adriano, mas se vocês acharem que está pesado, eu reduzo. Vocês que sabem, tá bom? Eu vou no ritmo da turma. Se me deixar, me dá 30 horas que eu fico feliz. Então, vocês que me dizem da disponibilidade de vocês e tal, que aí eu faço uma curadoria aqui para a gente passear por tudo. E aí eu espero ver vocês muito mais vezes e a gente vai aprofundando cada vez mais. Sim. Tá bom? Gente, um beijo, até amanhã. Prazerzão em conhecer vocês. Tchau, tchau. Prazer, obrigada, até amanhã.